Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Fizeram história nessa super quarta? Mercado bem enjoado no dia de hoje, hein? Mercado muito chatinho ali, uma amplitude muito legal, mas uma movimentação muito ruim. E você, do outro lado da tela, um dia como esse é um dia onde você se arrebenta se você não tem um operacional, se você não tem um propósito muito bem definido, se você não sabe aquilo que você está fazendo. É o dia que a galera vareja, apostando em movimentos que o mercado nem está preparado para fazer. Você foi disciplinado o suficiente para não fazer nada enquanto o mercado não te deu nenhuma operação? Você foi disciplinado o suficiente para, se tentou algum trade, estopou curtinho, perdeu pouco e não ficou acumulando prejuízo para um próximo dia? Você que opera por mesa proprietária entregou a sua conta no dia de hoje? Meu amigo, se você passou por situações como essas e não teve uma disciplina para sustentar a paciência de não tenho trade, não faço nada. Tenho operação, eu executo. Perdi pouquinho, me aquieto com esse pouco prejuízo e espero um próximo dia para fazer história. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser profissional, você não pode ficar carregando dias e mais dias aí fazendo sempre a mesma coisa. Quer ter resultados diferentes? Façam coisas diferentes, beleza? Vou mostrar tudo para você aqui, todas as movimentações, o que a gente poderia ter analisado, duas operações que a gente ia fazer uma grana muito boa, a gente não foi acionado por detalhe. Vou ilustrar para vocês. Cometi um erro que eu vou mostrar também o que eu cometi. E, obviamente, você que quer ter acesso a tudo isso, venha participar da sala ao vivo. Na descrição desse vídeo tem um link para você preencher e estar apto a operar junto com a gente. Aulas individuais entre eu e você para tirar dúvidas, para fazer alinhamento. Aulas ao vivo de segunda a sexta da parte da manhã, ali até mais por volta das 12 horas para a gente operar e fazer história. E-book, grupo de WhatsApp. Tudo isso para te dar todo o suporte para você ser um vencedor e, obviamente, consistente aqui no mercado, beleza? Não fique de fora, preencha o formulário, venha fazer parte hoje mesmo. Nossa movimentação, bem chato, né? Quando foi a abertura do mercado, um gap de baixa. Gap de baixa já atrasou todo o nosso lado ali, porque o mercado simplesmente foi liso. Quem vai lembrar e quem prestou atenção ontem quando eu falei lá do mercado de dólar, da operação do dólar nessa região aqui de Breaker Block, vai se atentar a esse movimento de hoje. Alertei para o pessoal lá, falei com vocês, galera, não é porque deu certo que eu vou começar a fazer, não é porque deu certo que agora tudo para mim é região de Breaker Block, ou para o pessoal que opera aí de forma análise mais técnica, um price action puro, uma troca de polaridade aqui, né, entre resistência e suporte, suporte e resistência. Não é porque deu certo no dia que eu vou ficar fazendo e executando no dia seguinte, só porque o dia anterior deu certo. O Breaker Block para a gente não é uma referência ali muito saudável. Existe a possibilidade, sim. Existe o contexto, sim. Mas a gente não fica clicando e fazendo simplesmente por fazer, tá? Então vou mostrar aqui para vocês a abertura com gap de baixo. Nossa referência era essa, a última referência que a gente tinha. Por que dessa última referência? Porque o mercado manipulou um topo e abriu continuando a sua movimentação que já era de queda. Então, habilita para a gente nova estrutura. E com essa nova estrutura, os 50% ficou acima. Então, aqui esse breaker block, essa região, era importante. Se o mercado quebrou essa estrutura, joga o preço para cima e abre, dando continuidade a esse movimento, estopando, obviamente, este order block, essa região que era o order block de compra se torna um order block de venda. Muito interessante essa possibilidade de operação dentro dessa região. Você não seria estopado, você teria pegado o movimento praticamente na máxima do dia e gerado essa grande oportunidade. Segundo, Felipe, você falou que você cometeu um erro. Onde que foi o erro que você cometeu? Galera, para mim, o dia de hoje teve uma única operação que deu certo, daria para fazer, a gente tem costume de fazer na sala, mas o desconforto ali do primeiro movimento do dia ali não estava tão interessante, que era o fechamento desta barrona. Quando o mercado executa esse fechamento aqui dessa barrona acima do topo, daria sim para fazer essa venda. Felipe, esse calor aqui, esse paviozão teria te estopado? Não, galera, a gente não teria sido estopado. A gente teria visto um negativo, um drawdownzinho ali, mas nada que fosse para stop. E aí, obviamente, teria pegado um movimento, não vou falar com vocês esse movimento inteiro, tá? Até o fechamento do dia, que isso aqui é bem difícil, principalmente por toda essa
chateação desse intervalo, mas sim uma movimentação aqui que já teria pagado os nossos 500 pontos e um trade extremamente lucrativo aí pra gente. Acabei não conseguindo executar essa operação, fiquei de fora. Lá no gráfico de 1 minuto, que foi o nosso gráfico de análise do dia, tá? O gráfico que a gente ficou analisando ali, ficamos na expectativa de movimentações. Como eu sempre falo com vocês, galera, não tem problema nenhum você estar analisando compras, você está analisando vendas. O que importa para você ali é uma situação de uma análise do movimento sem você ficar enviesado, sem você ficar atrelando movimentações aí de viés. Ah, porque eu acho que o mercado vai subir. Ah, porque eu acho que o mercado vai subir. Ah, porque eu só quero que ele suba porque eu acho que é esse movimento. Ah, porque eu quero que ele caia porque... Não. Sempre a gente está analisando compras e vendas. Quando o mercado abriu, ganha esse topo, dá continuação, corrige 50%. Nós estávamos com uma ordem de compra aqui, o mercado não acionou a gente. Depois, o mercado quebrou essa estrutura, a gente já estava de olho nessa liquidez e nessa ordem de compra, nessa região. O mercado chegou na cara, não acionou e pagou aqui pouco mais de 400 pontos. Deu para fazer essas operações? Não. Por quê? Porque não executou. Felipe, quando ele chegou aqui em cima, você identificou que isso aqui poderia ser liquidez? Tá aqui marcado. Você identificou que isso aqui seria um boss? Se fosse o boss, nós teríamos efetuado essa compra com a expectativa de um movimento bem mais expressivo. Até pagou, mas não executou. Se fosse liquidez, aqui estava um movimento de captura de liquidez, uma mudança de característica aqui nessa região e uma expectativa de ser vendedor aqui. Olha esse trade aqui, direto e reto aqui, pagou quase 500 pontos. Obviamente, quando chegou aqui, deu 500 pontos, tá? Foi 460, 470 pontos, não lembro aqui agora. Mas uma operação muito saudável, muito tranquila, mas não te acionou. Aí que tá a tristeza, aí que tá a decepção. Então, assim, muita tranquilidade, muita atenção nesses detalhes aí. Quando você não é acionado, você não é acionado. E aí não tem muito o que fazer. Eu acabei evitando, não fiz mais nenhuma operação aqui nesse intervalo após essas duas tristezas de não ser acionado. Vi o mercado andando ali e não consegui ter clareza nenhuma em nenhum possível clique de forma objetiva. Observa que sempre a gente fala, galera, para o mercado cair ele precisa manipular um topo, para o mercado subir ele precisa manipular um fundo, e sempre isso acaba acontecendo. Galera, o mercado se repete todos os dias. Você precisa estar atento o mais rápido possível. E aí ficou sambando aqui, travado, depois acabou caindo, finalizou o dia fazendo o mesmo movimento que foi aqui, uma manipulação. O mesmo movimento que foi o fechamento de ontem, tá? Manipulou e acabou jogando o preço até a mínima. E vamos ver o que amanhã o mercado entrega pra gente. Se vai ser uma continuação forte para baixo, uma abertura com gap, ou um movimento mais tranquilo de conseguir se posicionar. O que eu acho que é mais importante é, se isso aqui foi realmente uma manipulação, o gap abre, ou o mercado já abre dando continuidade, principalmente precisa quebrar esse fundo anterior, este fair value gap está validado para a gente descer vendido. Se não foi manipulação, isso aqui foi de fato uma reversão, o mercado precisa abrir com gap de alta, de preferência quebrar essa estrutura e retrair para a gente voltar posicionado na ponta compradora. Ponto final. Essa é a movimentação que a gente tem para o pregão de amanhã. Para a ponta vendedora, para continuar acreditando em queda, manipula, quebra essa estrutura, de preferência até o fundo principal do dia de hoje, abre uma nova referência, fair value gap de venda e order block vendedor. Ponto final, a gente só precisa esperar. Não quero esperar, quero ser ponta, já acionar o mercado logo na sua abertura. Vamos ver como é que ele vai se abrir. Se ele chegar aqui, senta o dedo, desce vendido e vamos embora. Quero acreditar na alta, o mercado abre sem gap, senta o dedo na compra, porque aqui foi uma quebra de estrutura, o mercado está testando o order block, a região mais extrema e barata para você se posicionar. Felipe, eu sou o cara que espera a confirmação, espera o movimento do dia. Então você ignora tudo que aconteceu hoje e vai esperar o mercado abrir toda a estrutura do dia. Seja ela de compra, seja ela de venda, para você se posicionar e fazer dinheiro, fazer história. Lá no Daulinha, infelizmente, movimentação muito chata, muito feia, tá? Teve até um trade que eu dei a opção pra galera, que era nessa região aqui, com stop aqui abaixo, que não teria estopado, tá? Dentro da proposta que a gente falou lá pro pessoal, mas um trade muito difícil de se posicionar. Por quê? Porque esse trade iria demorar para ser acionado e quando acionou, você já teria que ter muita atenção para aguardar um movimento mais expressivo, coisa que o mercado não
entregou. O que a gente tinha aqui? Quando abriu lá em cima com gap de alta, essa compra não existia. Dá para fazer essa operação? Dá. Mas como eu sempre falo para vocês, tem que esperar uma captura de liquidez. Se a estrutura não capturou a liquidez, a estrutura vai ser o ponto de liquidez para o mercado capturar. Aqui existiu uma primeira operação. O stop que a gente sempre propõe para as nossas operações no dólar são de no mínimo 5 pontos. Aqui estaria o trade que você poderia se posicionar. Felipe, mas ele não pegou o alvo de 3 para 1. É horrível. Chegou muito próximo, volta no zero, chega de novo, volta no zero, tenta subir de novo, sem êxito. Então, não tem o que fazer, você acaba evitando essa operação. Felipe, eu tentei ser comprador nessa região aqui do fechamento de ontem, quando ele abriu com gap de alta. Você acabou pegando um bom trade, mas viu o mercado voltando na sua cara sem lograr êxito na continuação. Você observa que eu fiz a segunda marcação aqui para frente. Por quê? Porque existiu, dentro desse intervalo de preço aqui, existiu uma situação onde o mercado quebrou essa estrutura e gera para você esse ponto de referência. Ô Felipe, mas esses pavis que testaram aqui, por isso que para mim, cara, o dólar muitas das vezes é mais paciência do que execução. É mais você ficar olhando o mercado do que necessariamente executando e fazendo alguma operação, beleza? Então foi esse o movimento que eu vejo para o dia de hoje, no dólar muito ruim, travado e expectativa para amanhã sair desse range e validar um bom e belo trade. Paciência e atenção, fiquem com Deus. Preencha o formulário, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tamo junto e bora pro game.